Não me diga que você nunca passou pela experiência de ter um pesadelo horrível e quando conseguiu acordar, viu que eram 3 da manhã? E se eu te disser que não foi e nem será o único? Acordar a esse horário é algo mais frequente do que possa imaginar. Mas e aí, afinal de contas, o que significa isso tudo? O que esse horário representa? Tantos pesadelos, tantos relatos assombrosos, figuras perturbadoras sendo vistas sempre da mesma forma por pessoas de diferentes países. Tudo sempre nesse mesmo momento da madrugada. Bom, você aí vai querer descer conosco nesse abismo obscuro? Está preparado para saber o que diferentes visões de mundo têm a dizer sobre o horário das 3 da manhã? Pois bem, eu vou começar do mais leve para o mais perturbador, para você ainda ter tempo de sair do vídeo caso fique muito tenebroso. Antes de falar sobre o horário das 3 da manhã, vamos abordar as possíveis explicações racionais sobre os ditos demônios dos pesadelos. Essas entidades não passariam de imagens geradas pela própria mente, a partir de emoções muito negativas, como medo, angústia ou desespero, e também devido a hábitos prejudiciais ao sono. E esses cenários aterrorizantes seriam criados na chamada fase REM do sono, cuja sigla significa Rapid Eye Movement, em português, a fase do movimento rápido dos olhos. Bom, mas e o que isso tem a ver com as 3 da manhã? Acordar entre 3 e 4 da manhã seria um fenômeno coletivo, que é relatado por 1 em cada 3 de nós. De acordo com o terapeuta cognitivo Greg Murray, é comum despertarmos ao longo da noite. A questão é que quando estamos vivendo momentos de estresse, passamos a ter mais consciência de que acordamos de madrugada. O sono é dividido em fases de cerca de 90 minutos, que alternam entre fases mais leves e profundas. E é justamente por volta das 3 da manhã que entramos em um ciclo de sono leve, principalmente se algo conseguiu nos tirar da fase profunda. De acordo com o especialista Michael Parolles, da Universidade da Pensilvânia, o fenômeno é influenciado por altos níveis do hormônio cortisol no início da manhã, o que funcionaria como uma espécie de alarme interno, sobretudo em pessoas com ansiedade. Há também outros pontos importantes que a ciência mostra sobre esse horário. O momento seria propício para uma enxurrada de ideias diversas, de modo que criamos uma espécie de caos na mente. E por último, há quem diga que acordar nesse horário seria uma espécie de lembrança de um hábito herdado de tempos antigos, em que pessoas despertavam às 3 da manhã para fazer coisas diversas, como orações. E aqui terminamos as chamadas explicações racionais sobre a chamada hora morta. Como você já sabe, se não tiver coragem de lidar com assuntos mais sombrios e obscuros que possam perturbar suas noites de sono, recomendo fechar o vídeo nesse momento. Sobre o ponto de vista do espiritismo, as 3 da manhã são consideradas como um horário de intensa influência do mundo invisível sobre nós, incluindo a proximidade de seres espirituais que surgem para nos repassar conselhos importantes, como alertas sobre nossas vidas. Para o catolicismo, esse momento é chamado de Hora da Misericórdia, que está associada à crucificação de Jesus, ocorrida à tarde. De modo semelhante ao espiritismo, é considerada uma hora importante para a comunicação com o astral, para meditação e reflexão. Bom, mas então onde entra a parte perturbadora? É aí que, nesse debate, começam a aparecer explicações assustadoras. Segundo uma fonte do cristianismo, às 3 da manhã seria uma inversão à crucificação de Jesus, de modo que o horário da madrugada seria uma espécie de zombaria à hora sagrada para o catolicismo. De acordo com tal referência, embora não haja uma explicação bíblica clara sobre a relação do horário com o diabo, a ideia de uma intensa atividade demoníaca não pode ser descartada, principalmente devido a práticas de rituais satânicos e de bruxaria. Então, nesse sentido, seria o legado de práticas trevosas nesse horário que teria criado uma espécie de corrente espiritual para que o mal atue durante esses momentos. Cabe destacar que o conceito da malignidade do horário pode ter a ver com o fato de que a igreja estava mais silenciosa nesse intervalo, segundo informações sobre a Idade Média. Dessa forma, acredita-se que as forças malignas se intensificavam com o silenciamento das orações canônicas. Foi a partir desses fatores que o horário ganhou nomes como a Hora do Diabo, a Hora das Bruxas ou ainda a Hora Morta.
E por fim, vamos descer um pouco mais nesse abismo e mencionar algumas das entidades mais vistas de madrugada. Algumas destas são vistas no mundo todo e que podem ser interpretadas sob diferentes conhecimentos culturais. Dentre elas, algumas ganharam destaque ao longo dos anos. Uma das mais faladas em toda a internet é a figura sombria do Hatman, ou Homem de Chapéu em português. Como o próprio nome sugere, trata-se de um vulto escuro de um homem usando um chapéu. Disse que ele não ataca de fato, mas apenas a sua presença misteriosa e intimidadora é capaz de gerar uma sensação de medo intenso, um pavor por estar sendo observado. Aqui eu gostaria de aproveitar para fazer uma observação. Essa figura te lembrou algum vilão famoso dos filmes de terror? Sim, você acertou, o Fred Krueger. Ambos têm em comum a aparição durante o sono, a sensação de impotência, o chapéu e a natureza perversa. Mas calma que a história do Fred tem uma explicação um pouco mais complexa do que simplesmente uma inspiração no Hatman, e podemos abordar isso em outro vídeo. Depois do Homem de Chapéu, há outras entidades vistas em relatos ou conhecidas em folclores que não necessariamente só aparecem às 3 da manhã, mas podem fazer sua suposta aparição em outros momentos da madrugada. Existe, por exemplo, a figura da pisadeira, que inclusive faz parte do nosso folclore brasileiro, mais especificamente das regiões de Minas Gerais e de São Paulo. Segundo a lenda, ela é uma figura feminina sombria, alta e magra, de dedos compridos e secos. Ela anda nos telhados das casas e, durante o sono, sai de seu esconderijo e monta em cima do peito das pessoas, que ficam em estado de paralisia observando o ataque perturbador dessa entidade. Podemos citar outros exemplos também, como as sucubus, entidades femininas que durante os pesadelos roubariam a energia vital de homens. Até mesmo entidades supostamente extraterrestres estão associadas a estes encontros noturnos, em muitos relatos pelo mundo afora. Poderíamos inclusive dizer que todas essas figuras ditas satânicas são aquelas mesmas chamadas de modo mais genérico de povo das sombras, ou em inglês, shadow people. Dizem que se alimentam acima de qualquer outra coisa do medo das pessoas. E aqui chegamos ao fim dessa discussão sobre a chamada Hora Morta. Depois de tudo isso dito, o que você acha? Qual explicação você acha mais plausível? A da ciência ou a da religião? Ou então concorda com ambas, mas acha que cada tipo de pesadelo acontece de forma diferente? Deixe nos comentários o que pensa sobre esse tema. De resto, só tenho a agradecer por ter ficado até agora conosco nesse vídeo. Ah, e não se esqueça, se tiver um caso ou relato para lermos, envie pelo e-mail aqui na descrição do vídeo. Ele pode se tornar o próximo vídeo. Fique bem e até a próxima. E não vá ficar com medo de dormir depois, hein?